Amém. Graças e paz do Senhor Jesus. Bom, o Senhor hoje ele tocou em meu coração com uma palavra e falou assim fortemente, eu queria dividir ela com os irmãos. É aquela passagem que diz assim que Jesus anda sobre as águas. Amém? Jesus ele despede os discípulos e diz assim, vai. E os discípulos em obediência realmente foram. E aí uma grande tempestade se levanta. E naquele momento Jesus vai de encontro aos discípulos, e os discípulos se assustam, né? Eles têm medo, se apavoram, eles gritam, acham que é fantasma. E Jesus diz, tem de bom ânimo, sou eu. E Pedro faz prova de Jesus naquele dia e disse, ó Senhor, me permitas que eu vá. E realmente Jesus permitiu, Jesus disse, vem Pedro, e Pedro foi. E naquele dia Pedro andou sobre as águas. Pedro viveu o sobrenatural de Deus naquele dia. E quando Pedro está lá vivendo o sobrenatural de Deus, de repentemente o vento fica mais forte, Pedro se apavora e ele começa a afundar. Mas Jesus está lá do lado, segura a mão de Pedro e diz, Pedro, homem de pouca fé. E aí Jesus devolve Pedro para o barco e o mar se acalma e tudo volta ao normal. Aí hoje o Senhor fala no meu coração da seguinte forma. Como foi com Pedro naquele dia, hoje é comigo, hoje é com você. Independente da situação que você esteja vivendo ou de que eu esteja vivendo, Jesus é conosco, Jesus está aqui do nosso lado, Jesus está cuidando de cada detalhe, mas às vezes a gente tem medo, e muito medo. Você tem medo porque você é pequeno, porque você se acha pequeno diante de Deus, você se acha pequeno diante das atitudes que Jesus nos ensinou a ter. E naquele dia Pedro teve essa grande atitude, e hoje o Senhor ele cobra isso de mim e de você, que tenhamos grandes atitudes diante de Deus. Quando Jesus disse vem com Pedro, Pedro não teve medo naquela hora, então assim, é comigo, é com você hoje. Jesus disse vai, e a gente vai, porque se estamos aqui, se somos povo separado, povo escolhido do Senhor, você obedeceu a primeira ordenança de Jesus que foi vai e faz. E quando você está lá no meio da tempestade, no meio das adversidades da vida, que elas são constantes, quem vive uma vida de realmente de verdadeiro cristão sabe que diante de Deus não tem vida fácil. Porque se fosse fácil, ele não teria dito que teríamos aflições, certo? E aí quando o mar fica bravio, quando a situação, quando chega o deserto, quando tudo foge do nosso controle, a nossa tendência é realmente a atitude de Pedro, desesperar. E aí, quando tudo começa a afundar, quando você vê que você não tem mais condições, aí sim, Jesus se levanta, pega, segura a tua mão e te traz à tona para respirar. Porque é isso que Jesus nos ensina nessa parábola, que independente do que aconteça, Jesus é contigo, Jesus vai te cuidar em cada detalhe, Jesus ele tem o controle de tudo, embora às vezes você nem colocou esse controle na mão dele, mas ele tem esse controle porque foi por isso que ele veio aqui, foi por isso que ele passou por cada tribulação, por cada dificuldade, foi por isso que ele subiu naquele madeiro, para ele ter sim, essa legalidade na minha e na sua vida, amém? Então, independente da situação que você esteja vivendo hoje, se veja como Pedro. Pedro, ele foi grandemente apontado pelas atitudes que tinha. Pedro tinha atitudes que não condizia com as atitudes de Jesus. Mas, em momento algum, Jesus disse que Pedro era um homem mau e que Pedro não... E dispensou Pedro de estar perto dele. Embora as atitudes de Pedro desagradassem a muitos, ela agradava o coração de Jesus, porque Jesus, ele sonda os nossos corações, ele sonda o meu, ele sonda o teu coração. Às vezes você está sendo apontado assim como Pedro foi, mas Jesus continua te mandando vai. E quando você vai, o negócio fica difícil para você, e chega o deserto, chega a tempestade, e ventos fortes se levantam contra a tua vida. Jesus diz, ei, agora vem, que estou aqui. E aí você vai de encontro a Jesus. Eu digo isso porque eu vivi vários momentos assim, de eu me encontrar em situações que sinceramente eu não sei se eu sairia dela. E era só pela fé
que eu sabia que Jesus estava ali comigo. E Jesus disse, vem filha, e eu fui. E o Senhor me trouxe de volta à tona para respirar, me trouxe de volta para o meu barco, me trouxe de volta para a terra firme. E eu sei que hoje eu estou me levantando de uma grande prova que passei. E eu já creio que fui aprovada, porque o Senhor ele já disse que eu fui aprovada. E assim como Jó, tudo foi tocado, menos o meu coração. E eis-me aqui, né? De pé diante de Deus, vivendo o novo de Deus. Sei que ainda tenho lutas, mas o Senhor, Ele está me colocando no meu barco de volta. Ele vai me levar de volta à terra firme, eu creio em nome de Jesus. E que hoje você vai entender que, assim como eu tenho vivido lutas, e assim como Pedro viveu grandes lutas ali com Jesus, Pedro foi a prova viva de que Jesus estava com ele, e eu tenho sido a prova viva de que o Senhor está comigo, e você é a prova viva, porque somos testemunhos vivos, porque de nada serviria a palavra se você não a vivesse, se eu não a vivesse, se Pedro não a tivesse vivido. Então, além de você buscar a palavra do Senhor todos os dias, porque se você lê a palavra, você pode ter certeza que você tem força para enfrentar qualquer tempestade, qualquer luta, qualquer coisa que venha te afligir. Porque aqui, na palavra de Deus, Ele nos garante que Ele é comigo, Ele é contigo, e nada vai acontecer assim como não aconteceu com Pedro naquele dia. Não vai acontecer comigo, não vai acontecer com você. Se você crê nesse Deus, nesse Jesus que veio aqui, que fez um homem simples, um pescador, andar sobre as águas, Ele vai fazer você andar sobre essa tempestade, andar neste deserto, levantar-se em meio às cinzas, porque Ele é o mesmo, Ele não mudou, amém? E Ele é comigo, Ele é contigo, que o Senhor esteja assim trazendo graça e renovo nas nossas vidas no dia de hoje, e que independente da situação que você esteja, assim como eu, creia, porque Ele é o mesmo que levantou Pedro naquele dia, que disse, vem Pedro, e Pedro foi, e Jesus o tomou nos braços e o devolveu para aquele barco. Se hoje a situação que você esteja, você não está vendo como se manter de pé e colocar seus pés em terra firme, creia, Jesus faz isso por você, amém? Que o Senhor esteja assim abençoando o seu dia, abençoando mais essa semana que se inicia, que o Senhor esteja trazendo graça e renovo em nossas vidas, em nome de Jesus, amém?